logo, depois, então, imediatamente. Você já reparou como o Evangelho de Marcos é diferente dos outros três evangelhos? Ele é rápido, intenso, cheio de ação e, ao mesmo tempo, profundamente humano. Mas por que ele foi escrito assim? E o que isso nos diz sobre o momento histórico e o público para o qual ele foi direcionado? Hoje vamos explorar o Evangelho de Marcos de uma maneira muito especial. Veremos o contexto histórico em que ele surgiu, suas características únicas e até mesmo alguns textos que muita gente interpreta de forma errada. Então prepare-se para conhecer Marcos de um jeito que você nunca viu. Para entender o Evangelho de Marcos, precisamos voltar no tempo, ao Império Romano do primeiro século. Marcos foi escrito mais ou menos entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, em um dos períodos mais desafiadores para os cristãos. Na época, o imperador Nero estava no poder. Ele ficou conhecido por sua crueldade e principalmente por usar os cristãos como bode expiatório para o grande incêndio em Roma em 64 depois de Cristo, onde se iniciou uma grande perseguição. Os cristãos eram presos, mortos, jogados às feras e até queimados vivos como tochas humanas para iluminar os jardins imperiais e as ruas da cidade. Imagina viver nesse contexto. Ser cristão significava colocar sua vida em risco. Nesse cenário, Marcos escreve para fortalecer a fé dos cristãos perseguidos, mostrando que Jesus também sofreu, mas venceu através da ressurreição. A mensagem era clara. A cruz não era o fim da história. Além disso, Jerusalém estava à beira de um colapso. Por volta de 70 depois de Cristo, o templo foi destruído pelos romanos após uma revolta judaica, o que deixou a comunidade cristã ainda mais vulnerável. Marcos escreveu para um público gentio, ou seja, não judeus, que precisavam entender o significado do sofrimento e da vitória de Cristo. Alguns estudiosos afirmam que Marcos escreveu o Evangelho contando as histórias na perspectiva de Pedro. Irineu, um dos pais da igreja, afirmou que Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, também nos transmitiu por escrito aquilo que havia sido a pregação de Pedro. Outro pai da igreja, Orígenes, afirmou o seguinte: o segundo evangelho, o Evangelho de Marcos, que compôs segundo Pedro o explicava. Ou seja, de acordo com o que os pais da igreja afirmavam, os estudiosos acreditam que Marcos escreveu o evangelho narrado por Pedro. O que mais torna o Evangelho de Marcos um evangelho tão único entre os outros evangelhos? Primeiro, que ele é o evangelho da ação. Se você já leu Marcos, você sabe que ele é um evangelho muito dinâmico. A palavra imediatamente aparece mais de 40 vezes. Marcos foca nas ações de Jesus, nos seus milagres, confrontos e encontros transformadores. O foco está em Jesus em constante movimento, sempre fazendo alguma coisa. Não há espaço entre um acontecimento e outro. Como por exemplo em Marcos capítulo 1, versículo 10 ao 12, que diz: "E logo saiu do céu uma voz, e imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto." Um acontecimento logo depois do outro. Segunda característica é que ele apresenta Jesus como um servo em missão. Marcos não apresenta a genealogia ou infância de Jesus. Ele vai direto ao ponto. Jesus veio para servir e dar sua vida como resgate. Isso fica claro no versículo-chave do Evangelho, capítulo 10, versículo 45, que diz: "Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos." A terceira característica é que Marcos foca nos gentios, ou seja, nos não-judeus. Diferente de Mateus, que é um evangelho focado nos judeus, Marcos está constantemente traduzindo expressões aramaicas e explicando costumes judaicos. Como por exemplo Marcos capítulo 7, versículo 3, onde ele vai explicar o costume de lavar as mãos. Isso nos mostra que ele estava escrevendo para um público que não estava familiarizado com a cultura judaica, ou seja, ele tinha como objetivo alcançar os gentios. A quarta característica é que Marcos mostra muito sobre a humanidade de Jesus. Embora Marcos também mostre Jesus como Filho de Deus, ele destaca sua humanidade. No Evangelho de Marcos vemos Jesus se cansando, tendo fome, sentindo compaixão e até mesmo em profunda angústia no Getsêmani, quando ele diz: "Minha alma está profundamente triste até a morte", no capítulo 14, versículo 34. A quinta característica é que Marcos ele apresenta um fim inesperado. Nos manuscritos mais antigos do Evangelho de Marcos, o capítulo 16 ele termina no versículo 8,
com as mulheres fugindo do túmulo, assustadas. Esse final repentino deixa um espaço para reflexão. Será que Marcos quis desafiar seus leitores a tomar uma decisão sobre Jesus? Bom, agora vamos falar sobre 3 textos de Marcos que geralmente geram dúvidas ou acabam sendo interpretados de forma equivocada. A primeira delas é Marcos capítulo 3, versículo 29, que diz: "O que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de um pecado eterno." Esse versículo deixa muitas pessoas angustiadas, pensando no que seria esse tal pecado imperdoável. Mas vamos ao contexto. Jesus estava lidando com fariseus que afirmavam que ele realizava milagres pelo poder de Satanás. Logo, podemos entender que blasfemar contra o Espírito Santo, nesse caso, significa rejeitar deliberadamente a obra de Deus, atribuindo-a ao mal. Na prática, é uma postura de endurecimento contínuo e consciente contra Deus. Não é um ato isolado. Isso nos lembra que Deus é misericordioso, mas precisamos estar abertos a Ele. O segundo texto está em Marcos 4, versículo 11 e 12. Por que Jesus falou em parábolas? O texto diz o seguinte: "A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas para os de fora tudo se diz por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam." Essa passagem parece contraditória, mas ela reflete uma ideia comum do Antigo Testamento. A mensagem de Deus é clara para quem tem um coração disposto, mas ela permanece oculta para quem mantém um coração endurecido. O mesmo acontece e vemos Deus dizer para Isaías, em Isaías capítulo 6, versículo 9, quando Deus diz: "Vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais." Ou seja, Jesus usava parábolas para revelar verdades profundas aos seus seguidores, mas ao mesmo tempo desafiar os incrédulos a refletirem. No fundo, as parábolas filtravam quem realmente tinha interesse de entender e conhecer o reino de Deus. O terceiro texto está em Marcos 7, versículo 27, quando Jesus diz para a mulher cirofenícia: "Não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." Essa fala de Jesus pode parecer estranha e grosseira, mas nós precisamos entender o contexto cultural. Na época, os judeus constantemente chamavam os gentios de cães, como uma forma de desprezo. Mas aqui, Jesus usa um termo um pouquinho mais carinhoso: cachorrinhos, sugerindo uma metáfora um pouco mais familiar. Jesus estava testando a fé daquela mulher, ao mesmo tempo que destacava que sua missão inicial era para Israel. Quando a mulher responde com humildade e fé, Jesus atende seu pedido, mostrando que o reino de Deus está acessível a todos aqueles que creem, independente de sua origem. Esses textos nos desafiam a olhar além da superfície, mas sempre considerar o contexto histórico e cultural de cada passagem. O Evangelho de Marcos é um convite à ação e à fé. Ele nos mostra Jesus em constante movimento, trazendo cura, ensinando e se sacrificando por nós. É um livro que fala de esperança em tempos de sofrimento, mas que também nos desafia a tomar nossa cruz e a segui-lo. Então, que tal pegar sua Bíblia e ler Marcos com um novo olhar? Tenho certeza que você vai enxergar Jesus de uma maneira ainda mais viva e real. Se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir, compartilha e me diga nos comentários qual parte do Evangelho de Marcos mais marcou você. Obrigado por assistir e até a próxima.